Imagine por um momento que os 10 mandamentos, aquelas palavras atemporais gravadas em pedra, contêm uma profecia tão poderosa que poderia alterar o destino da humanidade no fim dos tempos. E se esses mandamentos não forem apenas regras, mas uma advertência divina que temos ignorado durante séculos? Intrigado? Deixe-me dizer, as pistas estão escondidas à vista de todos. Estas leis antigas revelam uma batalha entre o bem e o mal que transcende o tempo e o espaço. E aqui está a resposta. Ao obedecermos a estes mandamentos, não só permanecemos ancorados na fé, mas também nos preparamos para o que está por vir. Então, se você encontrar inspiração em Jesus e em sua mensagem, inscreva-se e conte-nos nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e ele estará sempre com você. No cerne de uma das narrativas mais poderosas da Bíblia está um encontro extraordinário. A cena trêmula e ardente no Monte Sinai, onde o próprio Deus entregou os 10 mandamentos ao seu povo escolhido. As imagens impressionam. Fogo engolindo, a montanha, trovões rugindo pelos céus, a terra tremendo sob os pés daqueles reunidos, e uma voz que transcende todos os sons terrenos, a própria voz de Deus, descendo em cascata pela montanha, como uma cachoeira de poder puro e não adulterado. É uma cena tão profundamente gravada na história espiritual que o seu significado e profundidade vão muito além da mera apresentação de regras ou orientações. É um encontro que incorpora aliança, adoração e preparação para a guerra espiritual, camadas de profundidade que muitas vezes permanecem ocultas por uma leitura superficial. Desdobremos esta tapeçaria de revelação divina, explorando não apenas as ramificações imediatas destes mandamentos, mas também os ecos proféticos que ressoam através do tempo, possivelmente até na nossa própria era. De acordo com a narrativa de Êxodo 20, a voz de Deus no Monte Sinai não era um sussurro etéreo ou uma diretiva silenciosamente dispersa. Foi uma força inconfundível e comandante que estabeleceu uma aliança entre Deus e o seu povo. Uma aliança que tinha tanto a ver com identidade e relacionamento como com obediência. Deus não se limitou a transmitir um conjunto de regras. Ele elaborou um plano para a jornada espiritual do seu povo, colocando cada mandamento dentro de um contexto mais amplo de adoração e lealdade. Os mandamentos proferidos naquele dia não eram decretos arbitrários, mas princípios divinos que ligavam diretamente o céu e a terra. De uma perspectiva puramente moral, estas diretrizes são certamente fundamentais, pedras de toque da ética e da jurisprudência. Mas o seu significado espiritual é mais profundo, pois representam atributos divinos comunicados à humanidade: justiça, amor, fidelidade e reverência. Tornam-se mais do que diretrizes comportamentais, transformam-se em reflexos da natureza divina, manifestações da vontade de Deus destinada a pastorear a humanidade rumo à santidade. Em meio a esse encontro sagrado no Sinai, testemunhamos a interação de antecipação, reverência e temor santo. Os israelitas não eram meros destinatários das leis de Deus. Eles eram participantes de um drama divino, escolhidos e separados, mas profundamente vulneráveis ao peso da presença de Deus. Eles podiam sentir a magnitude da aliança divina pressionando-os, uma promessa não apenas do que deveriam fazer, mas de quem deveriam se tornar na jornada que tinham pela frente. Esta aliança implicava uma promessa vinculativa que exigia uma lealdade inabalável, uma vida de santificação pessoal e comunitária num mundo repleto de desafios espirituais. No entanto, vamos ampliar ainda mais a nossa contemplação, ponderando os significados em camadas potencialmente incorporados nestes mandamentos. Será possível que um ou mais destes estatutos divinos sirvam como farol profético, disparando um sinal de alerta através dos tempos até a geração final? Poderia haver um mandamento específico prenunciando um elemento de guerra espiritual que ainda não se desenrolou na linha do tempo da humanidade? Ao comparar estas palavras antigas com o quadro atual da existência moderna, os crentes de hoje podem encontrar surpreendente relevância e urgência em textos que parecem falar
diretamente à condição humana, alertando contra futuros enganos e exortando à vigilância. Não é exagero, portanto, perguntar se os mandamentos podem sinalizar cenários pertinentes a potenciais adversidades futuras que incluem subterfúgios espirituais, engano ou compromisso moral numa escala inimaginável em épocas anteriores. A dinâmica deste encontro divino no Sinai aponta para um tema abrangente, que transcende o tempo, a adoração. A verdadeira adoração está enraizada na obediência a estes decretos divinos, manifestados através de uma vida alinhada com a natureza de Deus. Esta adoração torna-se tanto um escudo como uma espada na guerra espiritual. Não apenas um ritual ou tradição, mas uma expressão viva e vibrante de lealdade e confiança no divino. O Monte Sinai, em toda a sua majestade, não é simplesmente um registro histórico. Continua a ser um marco espiritual, um lugar onde Deus estabeleceu intimamente a sua voz e a sua vontade nos corações do seu povo. À medida que enfrentamos batalhas visíveis e invisíveis nas nossas próprias vidas, faríamos bem em revisitar a voz que primeiro clamou naquela montanha trêmula, ouvindo não apenas as regras a seguir, mas também os sussurros mais profundos de uma estratégia divina, guiando-nos à medida que navegamos nas correntes da nossa paisagem espiritual atual. A dimensão profética dos mandamentos exorta a uma contemplação profunda, alertando os crentes de que o alinhamento com a voz de Deus envolve preparação, prontidão para o inesperado, guarda vigilante contra sussurros de engano e compromisso duradouro para refletir a imagem divina num mundo que anseia pela verdade. A explosão de fogo do Sinai fala através dos tempos. Estamos ouvindo? No rescaldo das proclamações divinas do Monte Sinai, onde o próprio ar vibrava, com ecos celestiais. Os mandamentos de Deus não eram meros sussurros de moralidade, mas imperativos profundos com implicações eternas. À medida que o trovão soava e a montanha tremia, não podíamos deixar de nos maravilhar com a profundidade dos mandamentos, cada um deles uma nota de sabedoria e previsão divina na corda de uma harpa. Aninhado entre eles está o segundo mandamento, alertando severamente contra a elaboração ou veneração de qualquer imagem esculpida, um aviso que reverbera com vívida pungência nas profecias do Apocalipse. O segundo mandamento, encontrado em Êxodo 24:6, diz: Não farás para ti imagem esculpida, nem qualquer semelhança de alguma coisa que esteja em cima nos céus, ou que esteja embaixo na terra, ou que esteja nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante deles, nem os servirás. Este mandamento serve como um limite espiritual, alertando os fiéis contra a natureza sedutora da idolatria, uma tentação atemporal que promete poder e conexão, mas que, em última análise, afasta a pessoa do divino. Esta antiga diretiva transcende o tempo, emergindo com urgência profética ao lançar a sua sombra sobre o dramático desenrolar dos acontecimentos no livro do Apocalipse. Dentro das visões apocalípticas de Apocalipse 13, 14 e 15, surge um paralelo significativo, à medida que o falso profeta conduz o mundo à adoração de ídolos, afirmando poder através da imagem da besta. Esta imagem, com poder para falar e enganar, torna-se o ponto focal de um ato generalizado de desafio espiritual. Aqui, o sistema do anticristo posiciona-se fortemente contra a declaração feita milhares de anos antes, no Sinai. A imagem da besta não é simplesmente um símbolo de poder político ou domínio religioso. É idolatria espiritual em escala global, uma afronta à própria essência da adoração divina conforme delineada por Deus. A correlação entre o segundo mandamento e as advertências do Apocalipse contra a imagem da besta pode ser percebida como mais do que um mero aviso prévio. Torna-se uma profecia protetora, um guia preparatório para aqueles que escolhem ver, instando à resistência contra o engano. Quando o mundo é seduzido pela imagem que promete continuidade de existência, prosperidade ou sabedoria sobrenatural, o segundo mandamento permanece como um farol de verdade, lembrando aos crentes que permaneçam firmes e inabaláveis na sua adoração ao Deus invisível.
Ao examinar esta ligação profunda, não se pode ignorar o apelo emocional inerente à natureza sedutora das imagens e dos ídolos. Ao longo da história, os ídolos têm sido mais do que meros objetos físicos. Representavam os anseios profundos da humanidade, um desejo de controlo, prosperidade, revelação ou conectividade, muitas vezes manipulado por forças das trevas para afastar os corações de Deus. A imagem da besta no Apocalipse é a culminação desses desejos, transformada em uma poderosa ferramenta de engano e lealdade. Para o crente moderno, compreender o significado do segundo mandamento neste contexto é crucial. Isso obriga a uma questão profunda, não apenas sobre onde reside a lealdade de alguém, mas também sobre quais forças invisíveis agraciam ou governam seu coração, guiando sutilmente seus desejos e crenças. Alguém está realmente adorando a Deus em espírito e verdade, conforme encapsulado no segundo mandamento, ou seu coração é seduzido pelo canto da sereia dos ídolos modernos que prometem realização instantânea? Aprofundar-se no conflito simbólico retratado no Apocalipse revela outra camada, o retrato de uma luta cósmica final, um contraponto enganoso às alianças divinas. Esta batalha transcende o físico para o etéreo, à medida que as maquinações de Satanás tentam suplantar os princípios de Deus com veneração idólatra. O anticristo e o falso profeta exercem a imagem da besta como uma manifestação tangível da rebelião de Satanás, ecoando uma história trágica de idolatria passada que afastou as nações de Deus. Num mundo que oscila à beira do cumprimento profético, os crentes devem internalizar o segundo mandamento, não apenas como um decreto histórico, mas como um escudo e um aviso contra as ilusões modernas. É um convite à vigilância espiritual, discernindo os ídolos sutis e não tão sutis que buscam entronização na vida de alguém. Exige um exame profundo do fundamento espiritual, deixando de lado as armadilhas das imagens materiais e sensacionais em favor da verdade sem adornos e imutável de Deus. À medida que esta tapeçaria divina de avisos e profecias continua a tecer, ao longo do tempo, o segundo mandamento emerge com relevância renovada, exortando cada crente a resistir à atração gravitacional em direção às representações tangíveis das aspirações espirituais. Quer elas tomem a forma de entidades, políticas, maravilhas tecnológicas ou tendências culturais, procurando em vez disso adorar em espírito e verdade. Ao fazê-lo, permanecemos fortalecidos contra o engano que caracterizará o confronto final entre luz e sombra, permanecendo como uma vela num mundo que escurece, tocado pela chama intemporal da fidelidade acesa há muito tempo no Sinai. Ao examinar as camadas de instruções divinas dadas à humanidade, o quarto mandamento emerge como um farol da intenção divina, consagrado na ordem de observar o sábado. Para apreciar verdadeiramente o seu significado na narrativa cósmica, começamos com Êxodo 28:11, que estabelece os fundamentos para santificar o sábado. Este comando é mais do que um mero convite ao descanso, é um chamado profundo para entrar num ritmo divino estabelecido pelo próprio Deus. À medida que o mundo mergulha cada vez mais no caos e na incerteza, compreender o sábado como um sinal de lealdade nos últimos dias torna-se fundamental. A passagem em Apocalipse 14:12 destaca ainda mais o lugar crucial do sábado na linha do tempo escatológica. Aqui, os santos do fim dos tempos são identificados não apenas como aqueles que têm fé em Jesus, mas especificamente como guardiões dos mandamentos de Deus, sendo o sábado um emblema distintivo de lealdade. Isto pinta um quadro vívido de um povo totalmente devotado aos preceitos divinos em meio à turbulência global. Mas por que o sábado ocupa tal lugar de destaque quando se trata de expressões de lealdade? A resposta pode muito bem estar ligada ao duplo papel do mandamento, como ato de adoração tanto físico quanto espiritual. Historicamente, as tentativas de alterar a lei divina têm sido alimentadas pela ambição humana de controlo, uma distorção profetizada em Daniel 7:25. Aqui é descrito um poder que procura mudar os tempos e as leis, um eco da luta perene da humanidade
para afirmar a autoridade sobre a ordem divinamente ordenada. Esta profecia ressoa através da história até a modernidade. À medida que o mundo tem visto várias instituições e poderes tentarem reinventar o que Deus estabeleceu. No centro desta mudança de maré tem sido a mudança silenciosa, mas profunda, da observância do sábado. Uma mudança que alguns interpretam como um sinal de lealdade à autoridade terrena sobre o comando divino. Quando nos aprofundamos na essência espiritual do sábado, seu significado se torna ainda mais aparente. O sábado é um santuário no tempo, um dia desconectado do trabalho humano e das pressões sociais, ligando-nos diretamente ao Criador. Observar o sábado é um ato de resistência contra um mundo que exige produtividade e conformidade constantes, oferecendo, em vez disso, um espaço onde a ordem de Deus, e não a do homem, reina suprema. Como crentes no fim dos tempos, reconhecer e manter este período sagrado de tempo sinaliza uma lealdade inequívoca ao reino de Deus sobre os domínios terrenos. Nos momentos finais da história da Terra, uma linha é traçada. Uma linha espiritual mais profunda do que qualquer mera tradição. Esta linha separa a verdadeira adoração da falsa devoção. O sábado representa não apenas um dia, mas uma postura de vida que se alinha com a intenção original de Deus. À medida que a sociedade avança para um clímax descrito no Apocalipse, um falso sistema de adoração desafia o sábado, criando um conflito entre o cordeiro e a besta. Esta não é uma mera batalha por dias ou práticas, mas pela lealdade fundamental do coração. A própria natureza do sábado se opõe a um sistema mundial que exige lealdade, um sistema personificado no poder bestial do Apocalipse. Enquanto a besta exige adoração por medo e coerção, o sábado convida à adoração através do amor e da liberdade. Guardar o sábado é uma declaração de independência dos sistemas humanos, uma posição inabalável numa torrente de concessões. Resta dedicação aos mandamentos de Deus, face às esmagadoras aparições de poder, que distingue o seu povo nos últimos dias. Para o crente do fim dos tempos, o sábado não é apenas um dia marcado no calendário, mas um emblema profético de lealdade, sendo cada observância uma mini-batalha vencida contra a onda invasora de falsa adoração. À medida que a história troveja em direção ao seu auge, o sábado manterá o seu lugar como fortaleza dos fiéis? Neste confronto final, o quarto mandamento soa como um toque de clarim à lembrança e à reflexão, um apelo que ecoa através da história e nos corações daqueles que estão à beira do precipício da eternidade. Assim, o sábado compõe um ritmo que transcende as monarquias terrenas, ecoando o resto da paz do Éden e a promessa de recriação. À medida que o conflito entre o cordeiro e a besta continua, o sábado continua a ser uma proclamação gritante de lealdade ao Criador, um emblema de esperança que resiste à tempestade. No centro do conflito que está por vir, possamos encontrar a nossa âncora no sábado, a personificação da confiança na ordem divina e a certeza do que está por vir para aqueles que permanecem fiéis. No cosmos turbulento da profecia bíblica, Apocalipse 13 permanece como um testamento monumental do confronto épico entre a divindade e o engano. Ele revela um cenário dramático onde o mundo é atraído para uma dança intrincada, escolhendo entre caminhos de profundas consequências. Este capítulo investiga as realidades espirituais em jogo, uma maquinaria global que exige lealdade inabalável à besta, justaposta ao chamado transcendente da voz de Deus, ecoado através de seus mandamentos. À medida que o texto tece intrincadamente a sua história, Apocalipse 13 ilumina o surgimento de um poder bestial, persuasivo e potente, que compele as nações à sua causa. Com uma autoridade impregnada de sedução e coerção, esta fera institui um sistema que impõe a conformidade, e aqueles que resistem enfrentam repercussões terríveis. Este quadro global exige a nossa atenção e discernimento, pois apresenta não apenas uma força política, mas um conflito profundamente espiritual, ecoando a antiga batalha que começou no Éden. As apostas são inconfundivelmente altas. À medida que a história avança rumo ao seu clímax designado,
Esta visão profética revela uma escolha que transcende meras alianças políticas ou preferências ideológicas. É uma escolha de lealdade, seja à voz eterna de Deus ou ao poder temporal da besta. Aqui reside o teste final, um exame final que convida cada coração a pesar a sua lealdade na balança da eternidade. No centro deste debate estão os mandamentos, não como relíquias de um passado antigo, mas como oráculos vivos proferidos no Monte Sinai, o próprio sopro de Deus transmitido à humanidade. De particular interesse são o 2º e o 4º mandamentos, cujo significado profético no fim dos tempos não pode ser exagerado. Deuteronômio 30:19 resume de forma pungente esse momento crítico, implorando que escolhamos a vida em vez da morte, a bênção em vez da maldição. O 2º mandamento, que proíbe a idolatria, contrasta fortemente com a adoração da besta, uma forma de idolatria envolta em zelo religioso e político. Esta justa posição vívida desafia-nos a examinar os ídolos dos nossos corações, perguntando que alianças silenciosas e subtis podem afastar-nos da verdadeira adoração a Deus. Nisso, os mandamentos fazem mais do que instruir. Eles advertem e orientam profeticamente. O 4º mandamento, reverenciado por instituir o sábado, surge como um marcador definitivo da fidelidade divina. O seu chamado para descansar na provisão de Deus e santificar o seu tempo designado torna-se um baluarte contra a usurpação da ordem divina pela besta. O sábado, que representa o descanso espiritual e o reconhecimento de Deus como Criador, permanece diametralmente oposto às exigências implacáveis e opressivas de um mundo caído sob o domínio da besta. Neste quadro cósmico, onde reside a sua lealdade? Você prestará atenção à voz que reverberou no Sinai ou sucumbirá ao chamado da sereia da besta? Isto não é apenas uma escolha entre dois caminhos, mas uma decisão que determina o lugar da pessoa no plano de redenção em desenvolvimento. Os mandamentos, imbuídos de autoridade divina, tornam-se ferramentas proféticas, sinais de orientação que nos guiam no meio do caos dos dias finais. À medida que o peso desta decisão recai sobre a alma, devemos ter em conta a profunda realidade de que a voz de Deus ainda fala, ecoando através das Escrituras e ressoando nos corações daqueles que o buscam. Num mundo cada vez mais caracterizado pela ambiguidade moral e pela mudança de lealdades, o apelo à firmeza torna-se cada vez mais urgente. Você irá, nos próximos dias, declarar sua lealdade à voz que trouxe luz das trevas, vida do vazio? Ou você se curvará diante da besta enredado por seu encanto enganoso? Que o seu coração esteja sempre sintonizado com a ressonância divina da verdade. Que a sua escolha neste teste final seja guiada pela sabedoria e pela graça. Escolha, portanto, a quem servirá, sabendo que esta decisão ecoará pela eternidade. Este é o toque de clarim de Apocalipse 13, uma mensagem escondida à vista de todos, mas profunda no seu impacto, exortando todos os que ouvem a ouvir e prestar atenção.